Ia passar batido. Pronto. Então, agora já está gravando tudo direitinho. Então, podemos continuar. Obrigada aí, Caio. Então, essa questão aí é uma questão de conservação de energia, né? E aí a gente tinha, né, pelo teorema de transporte de Reynolds, na... Ai, meu Deus. Deixa eu abrir aqui o slide direito, que eu abri o slide errado. Conservação de energia diferencial. Então, nessa análise diferencial, a gente tinha a equação da conservação de energia para ser isto daqui. Né? Essa era a nossa equação para conservação de energia em um volume de controle. Eu vou pegar emprestado dessa questão que está aqui nesse slide qualquer, certo? Vou pegar esse desenho aqui. Se bem que eu posso fazer ele, vou fazer melhor. Melhor que aí eu não trago informações externas para atrapalhar a vida da gente. Então, o que acontece? A gente tem o escoamento do fluido através desse compressor, né? A gente vai usar nessa questão não somente a equação de conservação de energia, mas também a equação de conservação da massa, tá, pessoal? Porque essas coisas sempre estão ocorrendo, digamos assim, em conjunto, certo? Então, o que a gente tem de informação? A gente sabe que na condição de entrada, a gente tem a temperatura de 273. Opa! Na seção de entrada, essa temperatura, 273 Kelvin. A pressão na seção de entrada, vale aí esse 101,3 kPa. A velocidade nessa seção, ele dá a informação de que é 75 metros por segundo. E na seção de saída, essas variáveis aí têm valores de P2, 345, pressão P2, 200 kPa, velocidade V2, 125 metros por segundo. Ele fala que a vazão é de 1 quilo por segundo, então, a vazão máxima de ar vale aí 1 quilo por segundo. Tanto na entrada quanto na saída, a vazão máxima do ar. Vou colocar aqui nessa seção de entrada só para facilitar a análise da gente, certo? E aí ele fala que a água de resfriamento que circula na carcaça do compressor, ou seja, que passa aqui externamente a esse compressor, essa água de resfriamento, opa, vou botar isso aqui com a corzinha azul. Essa água de resfriamento, ela tira desse compressor uma quantidade de calor que vale 18 quilojoules por
quilo de ar que escoa. Essa é a quantidade de calor que está sendo retirada da carcaça do compressor. Então, ótimo. Se a gente começar a analisar a equação de conservação de energia, a gente vai ver que algumas informações, alguns dados, eles são diretos, né? E outras considerações a gente já faz meio que automaticamente, né? Não é bem automaticamente, mas que a gente faz comumente, né? Então, o funcionamento de um equipamento desses de compressão, a gente pode estar tratando esse problema como um problema em regime permanente, então, sem variações com o tempo. Quando a gente fala aqui na equação de conservação de energia, né, ele não fala em nenhuma outra forma de relação de realização de trabalho que não seja o próprio trabalho aqui do compressor, que é o que eu quero determinar. Então, nessa equação aqui, percebam que o meu interesse é o de determinar esse termo, né? Eu quero determinar qual que é a potência requerida pelo compressor, certo? Além da gente não ter a presença de outros tipos de trabalho, os trabalhos referentes às tensões cisalhantes, ele sempre é nulo quando eu coloco o meu volume de controle para ser perpendicular às orientações dos vetores velocidades. Então, esse trabalho de tensão cisalhante aqui, ele também pode ser desprezado, certo? Na questão, além disso, ele não me fala em nenhuma variação, né, de alturas, de cotas entre uma seção e outra da bomba. Então, a gente pode trabalhar com essa equação da conservação da energia nessa perspectiva de avaliar a taxa de remoção de calor pela água de resfriamento, a realização de trabalho pelo compressor, né, sendo igual aí a variação de entalpia do fluido, mais o termo de variação de energia cinética desse fluido aplicado às seções em que há o escoamento, certo? Dúvidas até agora? Como é que tá? Todos vivos, todos bem, tudo certo? Ótimo. Por enquanto, tudo ok. Beleza. Então, pessoal, a gente já tem basicamente com o que trabalhar. Então, eu vou modificar aqui a equação para a forma correspondente à nossa avaliação dela. A gente vai trabalhar com isso daqui, certo? Aqui, quando a gente olha essa equação, né, a gente tem que avaliar essa integral através da superfície de controle, então a gente tem que avaliar as velocidades e o produto escalar, né, principalmente, entre a velocidade e o infinitesimal de área. Como essa aula aqui é uma aula de revisão, tá, pessoal? Eu vou fazer tudo tintim por tintim, lembrar por que esse produto escalar é assim ou é assado e pererê parará, certo? Quem já está mais familiarizado consegue ver que na seção de entrada esse produto escalar vai dar negativo, na seção de saída isso vai dar positivo, e tudo bem, você já conseguiu fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente precisa também fazer essa recapitulação para qualquer pessoa que esteja em qualquer nível aí de avanço com respeito à nossa disciplina, certo? Então, o que acontece? Trabalhar com essa integral na superfície de controle aqui
diz respeito a eu avaliar todos os locais nos quais a gente vai ter a interação, né, entre esse campo de velocidade e a área. Se a gente tomar como nosso volume de controle justamente essas fronteiras aqui do próprio compressor, em toda essa parte aqui em que eu tenho contorno sólido, a velocidade ela é zero, né? Então não existe, né, esse produto escalar VDA nessas regiões em que não existe fluxo. Só existe esse termo para as regiões em que ocorre fluxo de fluido. Então, a gente pode pensar nessa seção aqui de entrada e nessa seção aqui de saída, certo? Na seção de entrada, a gente falou lá no começo da nossa disciplina que sempre que eu tivesse uma área qualquer da minha superfície de controle, né, a área que caracterizava essa superfície de controle, ela sempre apontava, sempre apontava para fora desse volume de controle. Então, na região aqui de entrada, esse vetor infinitesimal que caracteriza a área dessa superfície aqui de controle, ele aponta aqui para fora. E aqui na região de saída, ele também aponta para fora, mas perceba que ele aponta para fora e vai estar na mesma direção, ele vai estar alinhado com o vetor velocidade aqui nessa seção de saída, certo? Eu vou desenhar aqui quem é V e quem é o infinitesimal de área em cada um desses casos. E aqui, certo? Então, quando a gente for fazer essa integração aqui, a gente vai trabalhar com esses termos na seção de entrada e esses termos na seção de saída. Na seção de entrada, eu vou colocar aqui um sobrescrito aqui, umzinho. Na seção de entrada, a gente tem esse produto escalar como sendo dado, né, pelo produto velocidade na seção 1, a área da seção 1, e o cosseno do ângulo aqui, que forma entre essas duas quantidades, é o cosseno de 180 graus. Todo mundo consegue ver? Aqui eu tenho cosseno de 180 graus na região de entrada. Mas esse mesmo termo aplicado para a seção 2. Então, aqui, V2 a 2. E o cosseno do ângulo aqui nessa seção 2, que seria a seção de saída, é justamente o ângulo de 0 graus. Então, deixa eu só... Certo? Então, esse primeiro termo aqui, ele vai ficar negativo. Cosseno de 180 dá menos 1. E esse termo aqui, referente à seção de saída, o cosseno do ângulo é 1. Então, esse termo vai ficar positivo.
apagar aqui para a gente ganhar mais um espaço, tá? O que acontece agora, né? A gente vai ter que extrair, né, usar algumas informações para poder resolver essa nossa situação. Vocês concordam comigo que ρ V1A1, esse termo aqui, representa a vazão mássica de ar? A vazão mássica de qualquer coisa, a gente tinha dito em algum momento da vida da gente que era o produto ρVA, certo? Isso é a definição de vazão mássica, certo? Se a gente for olhar a equação de conservação da massa, também para esse regime permanente, a equação da conservação da massa diz para a gente o quê? Eu vou pegar aqui só literalmente a equação direitinho, mas vocês sabem, né, que tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai do escoamento de fluido em regime permanente, né? Então, a equação de conservação da massa, que era esta daqui, né? Olha o adendo aqui, né? Se a gente está falando da equação de conservação da massa para um escoamento em regime permanente, então, a integral de ρVdA, ou seja, a vazão mássica através da superfície de entrada e saída tem que ser igual. Todo mundo entendeu essa parte agora? Da vazão mássica, tá todo mundo ok com isso? Show de bola. Então, a vazão mássica de ar na entrada é igual à vazão mássica de ar na saída. Então, esses dois. Tá, quer que eu repita, Vinícius? Eu repito. Tá, eu vou só aqui com as equações e você vai chegar lá tranquilamente, ó. Seguinte, eu estava querendo dizer é que esse termo aqui, ó, ρV1A1, ele é esse mesmo termo aqui, ρV2A2. E a explicação de por que que isso acontece é que, em se tratando de um escoamento em regime permanente, ainda que eu esteja falando de ar, que é um fluido realmente compressível, esse equipamento é um compressor, mas em se tratando do escoamento em regime permanente, esse termo aqui, que é a integral na superfície de controle de ρVdA, que resulta para mim na informação justamente da vazão mássica do fluido que escoa, né? Então, essa integral aqui tem que ser igual a zero, certo? Da equação de conservação da massa. Então, com isso aqui, eu sei que a vazão mássica de entrada tem que ser igual à vazão mássica na seção de saída. E isso vale justamente 1 quilo por segundo, que é a informação que o próprio problema fornece para a gente, certo? Então, esse termo aqui, ó, eu vou substituir ele por m ponto do ar. E esse termo aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa, certo? Deu certo para todo mundo? Todo mundo conseguiu chegar? Pronto, ótimo. Tá certo, William. Eu volto nesse ponto depois, tá? Então,
a gente tem agora essa expressão daqui, certo? Então, eu posso rearranjar essa equação para ficar sendo m ponto do ar, que é a vazão máxima do ar, e multiplica as variações de entalpia mais as variações de velocidade, certo? Então, é a vazão máxima do ar que vai multiplicar H2 menos H1 mais P2 ao quadrado menos P1 ao quadrado. Beleza? Essa etapa aqui não deixa dúvida para ninguém, não, né? Bem tranquila. O que pode deixar as pessoas mais encabuladas agora é essa parte que, na realidade, não é nem, digamos assim, oficialmente da mecânica dos fluidos, ou então não é oficialmente, sei lá, alguma coisa aí, mas o que acontece, né? A gente sabe lá da termodinâmica que variação de entalpia, ΔH, é dado pelo produto CP, cadê meu delta? CP delta T. Todo mundo se lembra disso? ΔH é CP delta T? E nessa questão daqui, justamente o que acontece é que ele fornece para a gente quem que é esse CP do fluido que escoa. Então, ele me diz que eu tenho CP para ser 1 kJ por quilograma Kelvin. Então, esse ΔH aqui, eu vou substituir ele exatamente aqui, certo? E a diferença de temperatura, esse ΔT, justamente vai ser a diferença, então, entre as temperaturas na seção de saída menos a seção de entrada. Então, isso aqui vai ficar CP T2 menos T1. Opa, caramba. T2 menos T1. Aí, como a gente vai olhar, analisar essas unidades, isso aqui está 1 kJ por quilograma Kelvin. Essa é a unidade que ele forneceu lá na questão. Kilojoule por quilograma Kelvin. E a nossa diferença de temperatura em Kelvin, então, é 345 menos 273 Kelvin. Então, nosso resultado aqui dessa operação vai ficar o quê? 345 menos 273, 72 quilojoules por quilograma. Certo? Vou botar esse joule aqui. Nossa. Esse seria o meu termo referente às variações de entalpia do fluido. Beleza? Aí, o outro termo que a gente tem para analisar
seria o referente às variações de velocidade, não é isso? Trabalhar com esse outro termo. Então, o segundo termo que a gente tem que trabalhar é o referente às variações de velocidade, certo? Aí, o que que acontece? Eu tenho os dois valores aqui, eu poderia só substituí-los, né? Mas, se a gente for analisar, velocidade ao quadrado, né, metro quadrado por segundo quadrado, não vai ser a mesma coisa que quilojoule por quilograma, certo? Por quê? Eu vou fazer do caminho do quilojoule por quilograma para vocês entenderem melhor do que eu ir adicionando coisas até chegar nesse metro quadrado por segundo ao quadrado, tá certo? Só aqui o que, que eu estou querendo mostrar para você, que metro quadrado por segundo quadrado é diferente de quilojoule por quilograma. Por quê? Quilojoules por quilograma, a gente sabe que joules representa uma quantidade de trabalho, né? Então, é força com respeito a um deslocamento, né? Força vezes deslocamento, dividido pela massa, né? E aí, um Newton, a gente já sabe que tem justamente as dimensões de massa vezes aceleração, né? Comprimento por tempo quadrado. Então, massa vezes aceleração. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Essas seriam as dimensões de 1 Newton, né? Mas perceba aqui que eu tenho 1 quilo, né? Quilonewton, então é 1000 vezes isso. Certo? Quando a gente multiplicar isso aqui pelo que restou da expressão, esse metro dividido por quilograma, né? A gente vai conseguir ver que, na verdade, 1 kJ por quilograma vale 1000 metros quadrados por segundo quadrado, certo? Então, só para deixar isso aqui bem claro para vocês, para não acharem que eu posso só substituir essas velocidades aqui e achar que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, porque esse termo aqui, que teoricamente deveria se adicionar a esse segundo termo, eles têm unidades diferentes, né? Eles têm unidades diferentes por uma ordem de 1000 vezes, tá? Então, esse termo aqui de velocidade, que eu posso calcular para ser esse termo aqui, que seria justamente V2, 125 ao quadrado dividido por 2, menos 75 ao quadrado dividido por 2 também, esse termo aqui vai me dar uma quantidade em metros quadrados por segundo quadrado, que aí a gente vai precisar converter para quilojoules por quilograma, certo? Todos vivos até agora? Eu espero que sim. Então, a gente vai precisar fazer aqui essa conversão de unidades para substituir esses valores aqui, certo? E aí, pessoal, não tem muito mais o que fazer, certo? Ele diz na questão, a única outra coisa que você teria que prestar atenção é que ele fala que a taxa de remoção de calor é de 18 kJ por quilo de ar. Então, para eu achar esse Q ponto aqui, eu tenho que trabalhar não com essa quantidade de Q que foi expressa ali, mas com o produto de Q vezes
a vazão mássica do fluido, né? Por quê? Porque somente se eu fizer isso é que a gente consegue ter as mesmas dimensões aqui para todos esses termos, tá? Veja só que essa quantidade aqui de entalpia que está sendo dada em quilojoules por quilograma, na hora que eu multiplicar isso aqui pela vazão mássica de ar, que é quilogramas por segundo, né? Naturalmente, isso aqui vai me dar uma unidade de potência, quilojoules por segundo, certo? E aí, o detalhe final de tudo é que essa quantidade de calor, ela sai do volume de controle, né? Ela é retirada do volume de controle. Então, a gente tem que imaginar essa taxa de remoção aqui como uma quantidade negativa, ok? Era isso dessa questão, pessoal. Mais dúvidas? Me digam aí o que mais que vocês querem de hoje, o que que vocês estão precisando mais. Sim, o William perguntou a respeito de outras formas de realização de trabalho, não foi? O que acontece? Vou tirar logo antes que o povo comece a se manifestar aí com as outras coisas. Quando a gente fala dessa equação de conservação de energia, né, a gente tinha um termo referente ao trabalho, né, na equação inicial, né, e esse termo referente às formas de realização de trabalho, a gente dividiu em 4 formas, né. Trabalho de eixo, que era realizado aí por máquinas, compressores, bombas, etc. Era o trabalho realizado por esses equipamentos, né, que interagem aí com o volume de controle. Os trabalhos das forças normais, que aí a gente viu que esse trabalho das tensões normais, ele na realidade se caracterizava por ser o trabalho de escoamento. Esse trabalho aí a gente viu que ele podia ser dado pelo produto P vezes o volume específico, né, e na forma de taxa, P vezes volume específico vezes a vazão mássica, né, do fluido. E o trabalho das tensões cisalhantes, né, que a gente só precisava escolher um volume de controle adequado para que ele fosse nulo, e outras formas de realização de trabalho. O que seriam essas outras formas de realização de trabalho? Seria tudo aquilo que não seria nem trabalho de eixo, nem trabalho de escoamento, nem das tensões cisalhantes. Então, seria o trabalho de uma força elétrica, de um campo eletromagnético, esse tipo de outras formas de realização de trabalho, certo? Então, quando no problema da gente ele só coloca o equipamento que funciona, né, o próprio compressor, a gente não precisa, né, não existe como a gente considerar a existência de outras formas de trabalho além do próprio trabalho do compressor, certo? E aí é por isso que esse termo aqui, ele é cancelado, tá bom? Informado mais ou menos, né, William? Ele é informado indiretamente, porque se ele não diz que existe outras formas de realização de trabalho, você praticamente despreza ele logo de cara. Tá? Eu, quando estava na universidade, particularmente, eu ficava muito inculcada de por que era que esses trabalhos das tensões cisalhantes eu sempre cancelava, né? Mas aí a gente consegue ver, né, tem a explicação aí no material de vocês bem direitinho, que sempre que a gente colocar um volume de controle com fronteiras, né, em que esse vetor velocidade seja perpendicular a elas, não existe trabalho de tensões cisalhantes, e é o que a gente faz em 99% dos nossos problemas. Né? Então, eu tinha mais problema com o trabalho das tensões cisalhantes do que com o termo de trabalhos outros. Mas é muito particular isso, cada um tem. Aí esse 1% cai na prova. Oh. E nada, Eduardo. Então, bom, essa questão aí de conservação de energia, ela é importante, né? Foi legal a gente resolver ela, porque ela traz também a parte de conservação
da massa junto, né? Então, é uma questão bem completa, digamos assim. Certo? Dúvidas? Vocês ficaram muito enrolados com essa parte do CP delta T? Quando que usa CP delta T, quando que não usa CP delta T? Vai depender de o que é fornecido na questão de vocês. Se ele fornece as entalpias numa seção ou na outra, usa as entalpias. Se ele não fornece isso, se ele fornece capacidade calorífica do fluido, usa a relação ΔH com CP. Certo? Mais coisas de análise integral. O que é que vocês estão sofrendo? Eu vou pedir para vocês, eu vou falar isso porque é de livre e espontânea coração, certo? Então, eu vou só dar uma atentada com vocês aqui nesse ponto, que é com respeito à equação de conservação de momento linear, tá? Essa é a nossa equação geral, né, para a conservação do momento linear na perspectiva integral, certo? Sempre que vocês forem, pessoal, trabalhar com essas equações aqui, imaginem que isso daqui, essa mesma equação, eu posso escrever para a direção x, para a direção y, para a direção z, certo? Então, na hora que vocês tiverem que decompor, né, alguma coisa, né, percebam que isso aqui, esse termo, é um produto escalar. Então, aqui você não entra nesse termo aí que está destacado, com seno de ângulo, com cosseno de, para dar as componentes na direção tal e qual, não. Aqui é um produto escalar entre dois vetores, certo? Então, você pega o módulo de um, o módulo de outro, multiplica pelo cosseno desses dois. Sempre quem vai fornecer para vocês a direção de uma força referente a esse fluxo líquido de quantidade de movimento através da superfície de controle, vai ser esse termo aqui. Então, eu tenho mania de, quando eu vou resolver esse tipo de questões aqui, eu pego e separo. Em vez de eu escrever dessa forma aqui, eu coloco realmente V, A, cosseno do ângulo qualquer. Por quê? Porque aí eu sei que eu não vou... Quem vai me dizer a direção de qualquer coisa, de qualquer força, vai ser essa criatura aqui. Vai ser esse vetor velocidade aqui. E são as componentes desse vetor velocidade que vão me dizer quem é a componente na direção x ou na direção y dessa força, certo? Então, por favor, atentem bastante para isso. Beleza? Mais dúvidas? Sofrimentos? Indagações? Muita gente pergunta, eu não sei, sofrimento sempre. Uma aula extra amanhã, Rodrigo, eu não sei se eu consigo. Porque o que acontece, né? Aqui em casa a gente estava assim, viemos para a casa dos meus pais para passar a quarentena, deixamos nosso apartamento meio que de lado, né? Nosso apartamento, na verdade, é o apartamento da minha irmã, e ela vai alugar para uma pessoa agora. Então, a gente vai tirar nossas coisas todas do apartamento, enquanto a gente espera receber a casa da gente. Então, tá enrolado, e eu acho que eu vou ter que fazer mudança esse fim de semana. Então, por mais que eu queira dar aula de vocês, eu acho que não, parece que não rola. Amanda, a prova vai ser assim. Vai ter lá no CIGA para vocês. Vai ter lá no CIGA para vocês as questões, certo? Esse questionário, ele vai ter um tempo fixo para você responder ele, e mais uma meia horinha para você submeter esses arquivos no CIGA. Cada questão, você vai submeter um arquivo separado, certo? E nós, professores, vamos estar aqui no Meet, esperando para tirar dúvida de quem quiser.
né? Vocês não vão precisar estar todo mundo aqui na aula, todo mundo aqui na sala ao mesmo tempo, certo? Vocês vão entrar para tirar dúvidas. O bom de entrar na sala é que eu posso, sei lá, Rodrigo tem uma dúvida, perguntou aqui na sala, eu respondi, você que estava aí na sua casa, né, recebeu essa resposta dessa dúvida que poderia também ajudar você, certo? Mas não é obrigado estar no Meet. Mas pode ser que ajude alguém. E aí você vai enviar uma questão por vez no SIGA. A prova ela vai ser objetiva. Então, esse envio da questão, na realidade, ele é mais para fins de comprovação, para fins de você querer argumentar alguma coisa com a gente depois, porque efetivamente quem vai corrigir a prova vai ser o SIGA agora, né? Porque a prova é objetiva, vindo as questões de um banco de questões. Mas, se você submeteu a sua versão, né, para alguma conferência, se por algum motivo tiver alguma divergência em nota, você pode questionar, certo? E também isso permite que a gente considere não uma correção estritamente binária, né? Se você submeteu o seu arquivo e aí você, professora, mas eu cheguei muito próximo da resposta e errei uma bobeira. Você diz, então vamos ver o que é que você colocou. Se você quiser a vista de prova, você deve mandar as resoluções. Isso mesmo. Se não, vai ser o cigarro que vai corrigir tudo 100%. Isso. Isso, pessoal, exatamente. A nota sai quando acabar o questionário? Não sei, Rodrigo. Eu não sei se a gente pode. Acho que não, porque o que acontece? Entra todo mundo, joga todos os arquivos lá para o cigarro, e aí isso, por favor, mandem a resolução por precaução, né? Vocês vão ter, inclusive, meia hora a mais para justamente fazer isso. Então, bota tudo lá no cigarro, a gente confere, e aí depois é que a gente libera as notas. Eu acho que não sai automático, não. Vou olhar, mas eu acho que não, tá? Era isso, pessoal. Dúvidas? Eu sei que vai ter aula de Paulino, parece que no domingo, não é isso? Para mandar a resolução pode ser o mesmo da primeira? Não entendi. Tira foto e converter em PDF, dá certo. Certo, pessoal? Era isso. Vai dar tudo certo, respirem, a prova de EA já é daqui a pouco. Logo, logo vocês vão estar livres para estudar fluidos em paz. Amém. Tchau, pessoal. Qualquer coisa, estamos aí, viu? Obrigada a vocês. Boa tarde, até